Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 28, diz-nos assim a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos fazer mais uma oração para que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco nesta noite. Ore a Deus, peça para Deus usar esse pequenininho aqui para falar contigo nessa noite. Oremos. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu te peço, Pai. Já te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome. Espírito Santo, o Senhor conhece a minha personalidade. O Senhor sabe que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Sem a Tua presença na minha vida, meu Pai, não vai sair nada, Senhor. Mas que o Senhor possa, Pai, trazer à minha memória aquilo que o Senhor colocou ao meu coração neste dia de hoje. Aqui está a Tua igreja, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, que ela não volta vazia, Pai. Deus, prepara cada coraçãozinho aqui para estar ouvindo a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. E te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para nós termos uma vida vitoriosa com o Senhor, nós temos que esperar somente no Senhor, somente em Deus. Foi citado aqui 4 versículos, mas eu quero ficar nesses 2 últimos versículos. O versículo de número 30 e o versículo de número 31. O 30 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Os jovens certamente cairão. Porque aqui Isaías, ele estava mencionando isso a respeito dos jovens. Não que os jovens são fracos, porque se os jovens fossem fracos, a própria palavra de Deus ela caía em contradição. Porque em 1 João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Mas aqui João ele diz para uma classe de jovem. Isaías ele já menciona para outra classe de jovem. O Salmo de número 119, versículo 11 diz: a tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti. Aqui, Isaías ele está querendo dizer, os jovens certamente cairão. Aquele jovem que quer tomar as suas próprias decisões. Aquele jovem que não quer esperar no Senhor. Aquele jovem que muitas das vezes ele não quer ser aconselhado pelo líder de jovem, ele não quer ser aconselhado pelo nosso pastor, ele não quer ser aconselhado pelo papai, pela mamãe, ele quer tomar as suas próprias decisões. E bem sabemos que quando os jovens tomam as suas próprias decisões, é queda na certa. Estamos vivendo dias hoje, queridos irmãos, que a estatística da mortalidade dos jovens é de 13 a 20 anos, 24 anos de idade, os jovens tudo se perdendo. Na droga, na bebida,
vida de muitos jovens sendo ceifadas. Por quê? Porque na realidade eles não querem obedecer. E bem sabemos que quando os jovens não querem obedecer, é queda na certa. Por isso que ele fala aqui, certamente ele está colocando com uma certeza tão grande que os jovens vão cair. Por quê? Porque muitas das vezes o pastor ele aconselha os jovens. E quando se fala jovens, nós podemos falar que até 100 anos de idade nós somos jovens. A pessoa chega no pastor, o membro fala, pastor, eu estou ali, me encontrei com uma pessoa ali, eu estou namorando. E o pastor fala, irmão, não é de Deus, porque a gente não temos que se apegar a julgo desigual. Ah, é, pastor, é verdade. Na frente do pastor ele fala que é verdade, mas quando ele vira, que nada, que aquilo ali é gatinha, é de Deus. Irmão, e muitos estão se perdendo, estão caindo. Agora no Salmo 119, versículo 11, quando o jovem diz, a tua palavra eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser viva e eficaz na minha vida e na tua vida. Não é de qualquer jeito que nós iremos viver as promessas do Senhor. Não é, irmão. Nos dias de hoje nós vemos muitos jovens, volume, mas não tem verdadeiramente um compromisso sério com Deus, porque entra ano, sai ano, continua na mesmice, a vida não muda. É Deus que está errado? Não. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Agora, quando verdadeiramente, irmão, no sábado retrasado eu fui num casamento, o pastor André até conhece esse jovem, o jovem puro, a mocinha também pura, irmão, Deus estava no negócio, um casamento lindo, um casamento abençoado, nos estatutos da palavra de Deus, não tem como dar errado, porque começou certo. E quando finalizar, vai terminar certo, porque chamou o principal para estar no negócio. Eu quero lhe dizer nesta noite, chama Deus para o negócio e Deus vai falar, negócio fechado. Mas faça a tua parte que Deus vai fazer a parte dele. Irmão, e quando se fala aqui agora o versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Primeiramente, nós temos que compreender que a força da nossa vida espiritual vem de esperar no Senhor. É somente no Senhor. O que o salmista Davi diz lá no Salmo de número 40, versículo de número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Irmão, primeiramente ele diz que ele se inclinou para o Senhor. Ele se inclinou, o Senhor se inclinou, porque Ele ouviu o clamor. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor nos ouve, mas nós não estamos clamando. Ele aqui, a Bíblia diz que ele ouviu o meu clamor, significa o quê? Que o salmista, ele se colocou ali e começou a clamar, começou a suplicar, não sei a oração que ele fez, mas a Bíblia diz que ele clamou e o Senhor se inclinou, porque a Bíblia diz que quando um santo, um justo, clama, o Senhor se inclina do alto dos céus para responder à oração. E por que muitas das vezes o Senhor não tem respondido à nossa oração? Porque muitas das vezes nós temos um sentimento de egoísmo. A realidade é essa. Porque quando nós deixamos o nosso egoísmo e olhamos para o próximo, com certeza o Senhor se inclina e acha graça na minha vida e na tua vida e abre a janela do céu sobre a nossa vida. Irmão, não é fácil. Eu costumo falar para os jovens, pastor Hélito, não é fácil. Meu irmão, quando eu estou evangelizando um jovem, eu falo para ele, irmão, não seria engano meu, da minha parte para você, se eu falasse para você, vem para o caminho do Senhor, que você vai ter carro, você vai ter sim, se você levantar de manhã, se você trabalhar, se você buscar, você vai ter, mas não vai cair do céu não, irmão. Não vai cair do céu não. Muitas das vezes Deus ele dá a vara, ele dá o anzol, ele dá até a isca, mas nós queremos que Deus vai pescar. Não, quem tem que pescar somos nós.
A realidade é, irmão, o evangelho de Jesus Cristo é esse. Irmão, esse templo que está sendo construído aí, será que se Jesus estivesse aqui, será que ele ia... Tantas pessoas passando fome, e não precisa ir lá para a África para ver as pessoas passando fome, não. Nós temos aqui, ó, sem terra, nós estamos rodeados em pessoas aí, irmão, que está esperando um abraço meu e seu. A realidade da vida é essa. E muitas das vezes nós olhamos só para nós. Nós olhamos só para nós, irmão. Que evangelho é esse? Que reino é esse? Milhões lá sendo gastados lá, irmão. E uma disputa, um quer construir. O próprio Davi, irmão, o próprio Davi queria construir. Eu vou só abrir um parênteses aqui. O próprio Davi queria construir o templo. Porque o Senhor não falou, você não vai construir. As pessoas falam, não, Deus ele olha o meu coração. Não, ele olha o coração em um sentido. Mas Davi não construiu porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Não era o coração de Davi, eram as mãos de Davi que estavam sujas de sangue. Por isso que o Senhor não permitiu ele construir. E hoje, um constrói um templo, o outro quer construir um maior ainda, irmão. Um maior ainda. E praticamente, irmão, extorquindo pessoas que não querem ler a palavra de Deus. E é extorquida por falta de conhecimento. Porque, irmão, a falta de conhecimento leva a pessoa à ruína. Dia 30 de julho, irmão, ficou marcado na minha vida porque eu vi o pastor pregando e eu falava, é tudo lindo o que ele está pregando, mas eu não sei se é verdade, porque eu não conheço a Bíblia. Mas eu falei para Deus, Senhor, abre a janela do céu sobre a minha vida, me revela a tua palavra, porque se o Senhor me revelar, eu vou pregar a tua palavra. E tem igreja, irmão, que eu vou, mas eu não volto mais, mas eu não faço questão. Por quê? Porque eu tenho um compromisso, é com a palavra de Deus, irmão. Não é com essas igrejas que vivem pregando teologia e falando para as pessoas que vai acontecer isso, que se você der 100, você vai ganhar 100 vezes mais, é balela, irmão. Porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Se você está dando 100, não fique esperando a recompensa não, irmão. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece, se você está dando R$1, irmão, glória a Deus, mas você está dando é por amor à obra, por amor às vidas que estão aí, perecendo. Não pensa você, Deus, eu estou dando R$1, mas eu creio que o Senhor vai me devolver 100. Agora voltando aqui, quando se fala aqui, e esperei com paciência no Senhor, irmão, primeiramente, nós temos que confiar que Deus sabe como proteger os seus filhos. Não pensa você que você está aí no meio da multidão e Deus não está te vendo? Deus está te vendo. Porque o que ele fala em Isaías capítulo 49, versículo de número 16, eis que tenho gravado você na palma das minhas mãos. O meu nome, o teu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, irmão. Nós somos privilegiados para com Deus. Nós temos que crer que o Senhor é o nosso refúgio, mas nós temos que vencer o temor nos dias de hoje, as ameaças, os tempos de crise. Nós estamos vivendo tempos de crise, nós estamos vivendo nos dias de hoje derramamento de sangue de jovens. Se nós ligarmos a televisão, irmão, canal 13, canal 9, só falta sair sangue da televisão, é só tragédia, é só morte. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas nós temos que crer no nosso coração que o mundo pode estar em crise, mas eu e você estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, o Senhor, ele me guarda, o Senhor, ele te guarda. Nós temos que crer dessa maneira, irmão. Nós temos que crer que a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Mas nós temos que agir de acordo com a palavra de Deus. Quando eu saio de casa, antes de sair eu já oro, Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas eu sei que quando eu oro dessa forma, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habita, você faz a vontade. E se você faz a vontade, você pode descansar, você pode estar no trânsito sossegada, você pode estar na tua empresa sossegada, porque o Senhor me guarda, o Senhor te guarda. Porque Ele vela pela palavra dEle.
Para que temer? Para que querer puxar os cabelos? Arrancar os cabelos? E as pessoas hoje usam um provérbio meio chula, vou chutar o balde. Que chutar o balde? Chutar balde não é para crente não, irmão. Não tem esse... Irmão, em nome de Jesus, nós temos que crer, irmão. E quando se fala de crer, irmão, nós temos que ter paciência. Nós temos que ter esperança. Olha o que diz em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Irmão, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. E muitas das vezes nós não estamos tendo esse sentimento um para com os outros. Muitas das vezes nós estamos na mesma congregação, sentadinho do mesmo lado, mas não damos a paz do Senhor por mão. Por quê? Está errado. Está errado, irmão. Muitas das vezes, quando o pastor fala, pega na mão do teu irmão, você olha para mim e fala, eu não vou cumprimentar esse irmão porque eu não gosto dele. Esse negócio de não cumprimentar o irmão está errado. Se Jesus voltar, o irmão sobe e você fica. A palavra diz isso, irmão. Então nós temos que ter o sentimento uns para com o outro. O que aqui o presbítero Alberto ministrou aqui no domingo? Quem está lembrado? Quem está lembrado, levanta a mão. Se eu perguntar aqui, irmão, eu acho que uma meia dúzia lembra, irmão. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? 300 e? Aleluia. 400, irmão, não é fácil. Se você passar o dia inteiro comigo, você vai falar, rapaz, esse irmão é chato, irmão. Mas você tem que me perdoar, porque se você não perdoar, você não vai entrar no céu. É a palavra que diz, irmão. Aleluia. É a palavra que diz, não sou eu. Glória a Deus. Irmão, Romanos capítulo 12, versículo 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Que eu li aqui, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmão, tem algumas espécies de ave na Bíblia. Tem pardal, Salmo de número 84 diz, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Fala de pardal, fala de andorinha. Os irmãos conhecem um pardal, é uma espécie de ave de mais ou menos 3 centímetros, só aumenta mais por causa das penas. O pardal ele enxerga mais ou menos cerca de 3 metros na frente, 3 metros. Porque o Senhor ele podia me comparar, ele podia te comparar como um pardal. Mas por que ele não compara eu e você como um pardal? Ele nos compara como águia. A águia ela enxerga 10 mil metros de altitude, enxerga longe. Enxerga a sua presa, eu não sei, eu acho que não chega a enxergar a sua presa. Ela enxerga 10 mil, mas a presa eu acho que não enxerga muito de longe não. Mas por que ele nos compara como águia? Irmão, nós temos que ter visão de águia, não que nem visão de pardal, irmão. Eu estava preparando essa mensagem, e aí um pastor amigo meu, ele estava do lado, ele falou, irmão, você não vai pregar crente águia e crente galinha. Não, porque ele ouviu uma mensagem do pastor Abílio Santana, e ele pensou que eu ia copiar, mas eu não copio, nós temos que ser autênticos, irmão. Nós temos que colocar o joelho no chão para o Espírito Santo de Deus trazer a revelação. Porque hoje em dia tem internet, irmão. Se eu falar aqui águia ou galinha, depois os irmãos vão lá na internet e falam, olha lá, o irmão Marconi está copiando a mensagem. Não, irmão, nós temos que ser autênticos.
Nós temos que estar com o joelhinho no chão pedindo graça para Deus. E ali eu falei assim, Senhor, me dá uma outra ave para me fazer a comparação. Aleluia. E aí veio o pardal. E está na Bíblia. E está na Bíblia. Aqui, irmão, ó, diz assim. Diz assim, depois os irmãos conferem na Bíblia para ver que eu não estou mentindo. Salmo de número 84, versículo de número 3. O salmista ele diz assim, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos. Por que junto dos seus altares? Um estudioso da palavra dizendo a respeito desse salmo, segundo ele estava dizendo, que quando a andorinha e o pardal encontrou casa, é porque as pessoas tinham abandonado o templo da casa do Senhor. Mais ou menos assim, se nós mudarmos daqui e deixar aquela porta aberta, eles vão entrar aqui para fazer morada. Eles vão entrar. Isso é óbvio que vai acontecer. E era o que estava acontecendo aqui, o salmista mencionando. Porque o pardal e a andorinha entrou nos altares do Senhor? Porque estava vazio. O povo tinha abandonado. O povo tinha parado de adorar naquela época. Por isso que eu e você não temos que parar de adorar, porque senão, irmão, vai criar telha de aranha. A realidade é essa. Significa o quê? Nós temos que esperar no Senhor. Mas o mal de muitas das vezes nós não queremos esperar no Senhor, é por quê? Porque nós queremos as coisas de Mateus capítulo 6, versículo 33, nós queremos as coisas chamada material no nosso tempo. E quando não vem no nosso tempo, nós queremos parar. Mas a verdade é essa, irmão. Eu não sei o dia de amanhã, mas hoje eu testifico, irmão. Eu não paro. Porque eu sei de onde eu saí. Eu não paro. E a minha oração cotidiana é essa. Senhor, quero continuar, Pai, com as minhas falhas, com as minhas limitações, mas eu quero continuar te louvando, glorificando, exaltando, bendizendo o teu nome, Senhor. E temos que esperar, irmão. Mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, me lembro eu agora, que eu trouxe aqui uma mensagem a respeito do tempo de Deus. Eclesiastes, capítulo, tudo tem o seu tempo, irmão. E nessa mensagem eu tive a oportunidade de Deus, tinha falado no meu coração, que tudo tem o tempo. De Gênesis a Apocalipse, quando Deus prometeu, Ele cumpriu, mas tudo teve o tempo. Não sei se os irmãos vão lembrar, que eu falei que Josué e Caleb, eles duraram quanto tempo, irmão? Cerca de mais ou menos 45 anos. Abraão, cerca de mais ou menos 25 anos. Isaac, cerca de mais ou menos 20 anos. E orando insistentemente, irmão, insistentemente. Então, continua orando, irmão. Está aqui a resposta da oração da irmã, né? Quanto tempo a irmã estava orando por esse abençoado aí? Jesus sabe, irmão. Irmão, e... Aleluia. Deus, salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Deus é fiel. Está aqui, irmão. Está aqui. Não foi fácil. A esposa também orando quanto tempo? Não foi fácil. O irmão Raimundo, irmão, não foi fácil. Eu me lembro que quando eu levei ele estava num estado de calamidade terrível, irmão. Um dia antes, está aqui. Depois ele vai ter a oportunidade. Um dia antes, uma madrugada fria, e ele falou para mim, eu conversando com ele, ele falou, irmão, mas não tem como, essa madrugada eu tive que beber álcool, foi álcool? Álcool do posto de gasolina para se esquentar na madrugada. E quando ele me falou aquilo, eu falei, Jesus, Senhor, o Senhor colocou ele na minha vida, agora eu vou levantar como intercessor e para a glória de Deus está aí, ó. Por quê? Porque Deus é fiel, irmão. Então vamos esperar o tempo de Deus. Enquanto isso não acontece, irmão, vamos dar glória, vamos dar aleluia. É difícil, mas vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Eu vou voltar aqui, irmão. O Espírito Santo, ele fala isso no meu coração. Se ele fala, é porque tem aqui dentro. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Porque daqui 5 minutos nós não vamos saber se nós estamos vivos.
E se você não liberar esse perdão, você não vai para o céu. Não digo eu, mas a palavra de Deus que diz. E se porventura a pessoa não está aqui, a primeira coisa, irmão, quando você sair daqui, se você não tiver com o seu celular, não tiver crédito, liga a cobrar para essa pessoa, fala em nome de Jesus, me perdoa, vem tomar um café em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Irmão, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Se nós não fazermos a diferença, se nós não se entendermos, irmão, quem vai se entender, irmão? Fica com essa palavra no seu coração. Para termos uma vida vitoriosa, temos que esperar no Senhor. Espera no Senhor e você vai cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Dê uma salva de palmas para o Senhor.